Bom, bora, hoje o vídeo é sem enrolação, é isso mesmo que você viu no título, como é que você investe numa carteira diversificada usando apenas R$ 100. Bom, eu vou te ensinar isso aqui hoje e para isso eu vou estar usando o auxílio do meu computador aí, que já está aparecendo aí na sua tela, tá bom? Então aqui, como eu disse, o objetivo muito simples, uma carteira de investimentos com apenas R$ 100 aqui. Então vamos lá, aqui eu já deixei um spoiler, né, que você vai ter que ter renda fixa na sua carteira. Em todas as carteiras de investimento, não importa se você é um investidor arrojado, se você é um investidor mediano ou se você é um investidor conservador, você precisa ter renda fixa na sua carteira, tá bom? Porque é a renda fixa que vai dar aquela estabilizada, que em períodos aí em que o mercado não estiver muito legal, que inclusive é o momento que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, né? A bolsa de valores não está legal, os fundos imobiliários também não estão muito bem no atual cenário. Então você precisa ter a renda fixa porque é isso que vai fazer a sua carteira não dar aquela desempenada para baixo muito agressiva. Então a renda fixa ela é muito importante. No caso dessa carteira aqui, eu estou colocando o peso de 25% para todos os ativos. Por que eu estou fazendo isso? Basicamente é porque, como você não tem muito dinheiro, são apenas R$ 100, a gente precisa dividir de forma igual para que você consiga ter oportunidade de compra em todas as classes de ativo. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 50% em renda fixa e, sei lá, 10% em outra classe de ativo e aqui também só deixasse 15%, essa última classe de ativo aqui, ela seria prejudicada porque você só ia poder investir R$ 10. E são poucas as oportunidades em determinados mercados com apenas R$ 10, né? Oportunidades boas realmente, né? Então por isso eu optei por deixar tudo aqui em 25%, porque eu acho que é um valor que você consegue ter oportunidade em todos os mercados. E por mais que fique um pouco arriscado a sua carteira, né, colocando aqui 25% em todos os lugares, mas são só R$ 100, né? Então, tipo, por mais que você tenha a chance de perder alguma coisa aqui, é pouco dinheiro. O que eu tô querendo dizer aqui é que quanto mais o dinheiro você tiver, mais você vai se protegendo aumentando essa quantidade de renda fixa na carteira. E quanto menos dinheiro você tem, você pode arriscar mais porque é um dinheiro que não vai te fazer tanta falta assim. Só fazendo um adendo bem rapidinho aqui, quando a gente está falando dessa carteira aqui, é quando você já tem a sua reserva de emergência feita, tá bom? Então se você ainda não fez a sua reserva de emergência, não leva muito em consideração o que eu tô falando aqui. Monta a sua reserva de emergência primeiro, investe naqueles ativos com liquidez diária, Tesouro Selic, essas coisas, e depois você vem para cá para ter esses investimentos mais arriscados. Bom, agora sem mais enrolação, aqui a gente já está falando de renda fixa, né? O que você está procurando na renda fixa nesse tipo de carteira? Bom, eu sempre costumo dizer a todo mundo que já tem a reserva de emergência pronta, é que o melhor investimento da renda fixa para você realmente ficar rico, que vai realmente dar muito dinheiro, são os CRIs e CRAs, que são os certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio. Bom, esse tipo de ativo, eles são muito bons porque normalmente eles sempre dão um retorno muito superior à taxa Selic, muito superior à inflação, enfim, eles são investimentos muito bons mesmo para quem quer investir em renda fixa e conseguir ficar rico aí de um tempo bem razoavelmente pequeno, bem menor do que um CDB, do que uma LCI ou qualquer outro ativo da renda fixa. Se você quiser conhecer mais eles, é só você clicar aqui no card aqui, não sei se está desse lado ou se está desse lado aqui, enfim, vai estar em algum lugar aí em cima, ou então no link na descrição aqui, que você aprende um pouco mais sobre esses ativos e você vai ver que realmente eles são muito bons. Mas, porém, entretanto, todavia, um ponto negativo desse tipo de ativo é que normalmente eles exigem um valor muito maior para você investir, coisa de R$ 500, R$ 500 para cima, tá? Aí o céu é o limite aí para você investir nesse tipo de ativo. Bom, então ele acaba sendo inviável aqui para nossa carteira de investimentos, porque a gente está querendo fazer uma carteira inteira com apenas R$ 100. Então as nossas opções elas são bem limitadas, tá? Basicamente, o que a gente vai conseguir aqui são ativos com retorno maior do que 100% do CDI. Basicamente é isso aqui que a gente está procurando, tá bom? Além disso, claro, você também quer que essas oportunidades elas custem menos de R$ 25, né? Porque 25% de 100% são R$ 25. Basicamente aqui, o que eu sei que é realmente um banco que tem esse tipo de oportunidade é o Banco Sofisa, porque o investimento de liquidez diária deles já rende 110% do CDI. Então, não só esse investimento, mas se eu não me engano, todos os ativos de lá, você pode investir a partir de R$ 1 e eles rendem 110% do CDI, ou seja, é uma oportunidade muito boa para você começar. Vários outros bancos, eles oferecem também investimento a partir de R$ 1, como o Banco Inter, se eu não me engano o C6 Bank é a partir de R$ 10 ou R$ 20, alguma coisa assim.
só que não rendem 10% do CDI. Se eu não me engano, o Banco Sofisa é o que tem o CDB que mais rende, tendo liquidez diária e tendo o menor investimento de todos os outros, né? Então o exemplo que eu vou deixar aqui é justamente o CDB, liquidez diária, Banco Sofisa. E beleza. Bom, lembrando que esse vídeo aqui ele não é recomendação de investimento, tá? Eu estou apenas ensinando você a como é que você monta uma carteira de investimento com apenas R$100 e mostrando que é possível que você faça isso, tá bom? Bom, então a gente pode partir aqui para a nossa próxima classe de ativo, que são os fundos imobiliários. Aqui a gente entra meio que num paradoxo, tá? Porque a gente está acostumado com cotas de fundos imobiliários aí, com investimento aí maior ou próximo de R$100, só uma cota, né? E realmente as melhores oportunidades elas flutuam aí nesse valor próximo de R$100 ou por aí. Só que isso não significa que não existam boas oportunidades custando bem barato, tá? E então eu vou te mostrar aqui como é que você faz uma análise de um fundo imobiliário bem assim por cima, porque se a gente for fazer um vídeo realmente de análise de fundos imobiliários, que inclusive ele vai sair aí provavelmente essa semana ou na próxima, realmente tem muita coisa para falar, então eu vou falar aqui mais ou menos como é que você escolhe um fundo imobiliário bom tendo um valor baixo e dando um exemplo aqui para vocês. No caso, eu já estou aqui com a tela aberta aqui do Clube FI, que é um site bom para quem quer ter umas informações gerais aí de algum fundo imobiliário, tá? E o que eu coloquei aqui na tela é o fundo BCFF11, tá? Aqui gestoriado aí, digamos assim, pelo BTG Pactual, tá? Então, um dos primeiros métodos aí para você saber se um fundo imobiliário é bom é você saber quem que é o gestor. No caso aqui, o BTG Pactual, um banco bem renomado aí no mercado, então ele tem um bom gestor. Agora, vamos realmente aos indicadores que importam, que a gente pode começar aqui pelo preço sobre valor patrimonial. O que é isso? Você está me perguntando, você que não sabe muito o que é fundo imobiliário. Basicamente, todo fundo imobiliário ele tem um valor patrimonial que está ali associado ao seu patrimônio líquido, enfim. Aqui eu não vou estar fazendo muita conta aqui para vocês, para não comer muito tempo do vídeo. É mais basicamente como é que você entende o indicador, tá? Basicamente aqui, esse valor patrimonial, ele vai ser o valor do patrimônio líquido dividido pelo valor das cotas, tá? Ele vai dar um valor ali que, se esse valor for menor do que o preço da ação, isso indica, e prestem muito bem atenção no que eu estou dizendo aqui, indica que essa ação tende a alcançar esse valor patrimonial por cota, tá bom? E basicamente o que vai dizer isso é esse indicador. Se ele tiver acima de 1% aqui, significa que o preço da cota ela já passou o valor patrimonial, ou seja, a cota já está valendo mais do que o seu valor patrimonial. Porém, entretanto, todavia, se estiver abaixo, como é o caso desse fundo aqui, significa que ela tende a crescer. Tende a crescer, não significa que vai, mas é um indicador importante. Outra coisa que eu gosto de analisar aqui é o dividend yield, né? Que é basicamente o quanto que está pagando de dividendos. Os fundos imobiliários eles são muito conhecidos pelos valores que eles pagam de dividendos. Então isso aqui é uma forma muito importante da gente crescer cada vez mais o nosso portfólio através dos rendimentos que vão sendo pagos para a gente todos os meses, para que a gente possa inclusive reinvestir eles na nossa carteira. Bom, então aqui ele está dizendo aqui que nos últimos 12 meses se pagaram 10% de dividendo. E no último pagamento foi o valor de 0,84%, que é um bom dividendo, tá bom? O ideal é que os dividendos dos fundos imobiliários eles estejam ali próximos ao valor que é pago da taxa Selic. A taxa Selic ela está a 10,50, então está bem próximo aí da Selic, que se a gente juntar o valor do dividendo com a possível valorização da cota, significa que a gente tem uma boa oportunidade aqui, tá bom? Outra coisa que eu gosto muito de analisar é o número de cotistas que o fundo tem. Quanto mais cotistas, significa que o fundo está sendo bem avaliado, o pessoal está gostando do fundo, então ele tende a ter cada vez mais e tende a crescer mais. Outra coisa também é o valor patrimonial do fundo, né? Bom, aqui avaliado em quase 2 bilhões de reais, né? Então realmente é um fundo bem grande, o que indica ainda mais que é um fundo bem consolidado. Mas o que realmente vai falar se o fundo é consolidado ou não é a capacidade de diversificação dele, ou seja, os ativos que contém dentro do fundo. Como aqui a gente está falando de um fundo de fundos, né, o famoso FOF, o que a gente precisa analisar é o portfólio dele, quais são os fundos que estão englobados dentro desse fundo imobiliário. Aí a gente parte aqui para outro site, o Status Invest, que aqui ele tem várias métricas, tá? Que eu não vou parar para analisar todas, mas o que importa aqui para a gente aqui nesse caso é aqui o portfólio, tá bom?
Bom, aqui a gente já pode ver que ele tem um imóvel, tá? Mas como ele é o fundo de fundos, o que vai importar pra gente aqui são esses outros FIs que tem dentro da base dele, tá? Como a gente pode ver aqui, tem mais de 7 páginas dessas, né? Então são muitos fundos imobiliários aqui dentro. A gente tem aqui também um gráfico que mostra separado aí por classes quais são os fundos que tem. Então a gente tem aqui mais de 38% em fundo de papel, aqui outros 13% em indústria e logístico, que é muito bom, tá? Esse setor aqui de logística, ele tem crescido muito, principalmente depois aí da pandemia, né? Muita gente está querendo alugar cada vez mais galpões logísticos para ter estoque. E a gente tem também aqui hotel, enfim, vários outros. Bom, a gente já pode ver só com isso aqui que o fundo ele é bem diversificado. Mas para saber mesmo se são fundos bons, você teria que entrar em alguns desses fundos aqui e ver o portfólio desses fundos. Por exemplo, vamos aqui no BTHI11 e vamos dar uma olhada no portfólio dele. Bom, aqui a gente já pode ver aqui os imóveis que ele tem. O que a gente está buscando ver aqui? Vacância e inadimplência, tá bom? Então a gente pode ver que a vacância e a inadimplência desses imóveis deles são 0% nessa primeira página, aqui 0% e aqui também 0%. Ou seja, questão de vacância que é muito importante, esse fundo aqui está dando nota 10, né? E você vai ter que fazer isso para todos os outros fundos que a gente tinha visto anteriormente. Na verdade, não todos, tá? Mas pelo menos essa primeira página aqui, porque a gente pode ver que são os fundos que têm maior peso em relação ao patrimônio total. Se a gente for aqui para a última página, na verdade a última é essa aqui, a gente vê que esse último fundo aqui ele é menos de 0% do valor da composição desse fundo imobiliário, então ele não é tão importante. Então se você puder ver pelo menos a composição dessa primeira página aqui, é legal para que você possa fazer uma boa análise. E bom, mais uma vez lembrando, isso aqui não é uma recomendação de investimento, o BCFF11, só tô te mostrando aqui como é que você faz a análise e você pode escolher aí os seus fundos imobiliários que custem menos de R$25, né? No caso dessa cota tá sendo negociada nesse momento a R$ 8,35, então ela é uma possível oportunidade para você montar uma carteira com R$100, e aqui eu te dei mais ou menos uma base como é que você faz essa análise. Então, voltando aqui para nossa planilha, o que a gente está procurando aqui? A gente está procurando baixo valor, claro. A gente está procurando o quê? Valor patrimonial descontado. A gente também está procurando baixa vacância, ou nula, né? Na verdade, nula é o principal. Além disso, a gente também quer bom gestor do fundo, enfim, etc. E vários outros pontos que a gente viu aqui durante o vídeo. E o exemplo que a gente deu aqui foi o BCFF11 mais 11. Peraí, faltou um aqui. Mas, como eu disse, você pode analisar os seus próprios fundos. Às vezes, uma indicação que você recebeu, esse fundo aqui ele tá baratinho, aí você olha aqui tanto no Clube FI, quanto no Status Invest e ver como é que tá esse fundo aqui baseado na análise que a gente fez. Ou assiste o nosso próximo vídeo sobre fundos imobiliários que vai sair daqui a pouco, tá? E também uma outra dica é você baixar o nosso e-book Como Começar a Investir do Zero e Sem Conhecimento Nenhum. Com o e-book, você aprende, claro, além de investir do absoluto zero tendo pouco dinheiro, também tem um capítulo inteirinho falando só sobre fundos imobiliários. Então baixa ele aqui no primeiro link na descrição que você não vai se arrepender, tá? É totalmente gratuito, é só você clicar no link, colocar seu e-mail lá, que o e-book já vai ser enviado automaticamente para o seu e-mail. É super simples, não demora nem um minutinho. Com isso, você ainda ajuda o canal e ajuda a si mesmo no seu conhecimento. Então vai lá no primeiro link na descrição. Continuando aqui, vamos para a nossa próxima categoria da nossa carteira, né? Que vai ser, como você já deve estar imaginando, as ações, né? Bom, com as ações, o negócio aqui já é um pouquinho mais complicado. Tem muito mais métrica do que os fundos imobiliários para você analisar. Então, mais uma vez, se fosse para fazer um vídeo só sobre análise de ação, ia ser um vídeo completo, que não ia dar para caber nesse vídeo aqui, então eu vou te mostrar realmente só o básico, como é que você faz para escolher uma ação boa. Então, a primeira coisa que a gente está procurando aqui é, uma ação que ela custe menos de R$25 ou esteja muito próximo disso, tá? E você vai querer, principalmente, analisar algumas métricas aqui. Então, vamos voltar aqui para o Status Invest. E uma das que eu separei aqui para a gente olhar é a Direcional Engenharia, né? Que ela está sendo negociada hoje a R$26,14. Está um pouquinho acima ali do que a gente tá na nossa carteira, mas não tem problema assim. Esses 25% aqui são uma base, tá? Mas você pode mexer ali um pouquinho, ficar 1% para cima, 1% para baixo, não tem problema nenhum. Tá bom? Então vou voltar para cá. O que a gente precisa analisar aqui? Bom, uma das métricas que ela é parecida com o que a gente já tinha visto lá nos fundos imobiliários
são o preço sobre valor patrimonial. Aqui, no caso das ações, elas vão ser um pouquinho mais difícil, vai ser um pouquinho diferente a análise, porque vai ser muito difícil a ação estar com um valor patrimonial, o valor patrimonial por ação menor do que o preço da ação. Normalmente, o preço da ação sempre já vai ter passado, porque as ações, elas têm uma análise um pouquinho diferente, elas têm uma metodologia um pouquinho diferente dos fundos imobiliários. Mas o que a gente está querendo ver aqui é se o preço sobre o valor patrimonial ele está descontado quando a gente faz comparação com a média histórica. Se a gente clicar nesse botão aqui no Status Invest, a gente consegue ver qual que é a média histórica, que é essa setinha que está aqui. No caso, esse primeiro indicador, a direcional já falhou aqui um pouquinho, porque o valor dela está muito superior ao valor do patrimônio histórico, né? Mas como eu disse, como a gente está trabalhando com uma margem muito pequena, apenas R$25, vai ser difícil a gente achar realmente uma ação que atinja todos os requisitos. Mas tem outras métricas que a gente pode analisar, outros indicadores que a gente tem que analisar, que vão mostrar aí pra gente se a ação é boa ou não. Como, por exemplo, o preço sobre lucro. Isso aqui basicamente vai mostrar pra gente o quanto a empresa está gerando de lucro em relação ao preço dela, se o preço está acompanhando ao lucro que a empresa está tendo. Considerando a média aí dos últimos anos aqui, o preço sobre lucro ele está bem baixo, né? Então significa uma oportunidade de crescimento da empresa. Outra métrica aqui que também pode ser analisada são os indicadores de endividamento. Eu gosto muito de ver a dívida líquida sobre EBITDA, que basicamente aí é o quanto eu tenho de dinheiro, o quanto eu gero de caixa em relação aí, o quanto eu gero de lucro em relação às dívidas que eu tenho. Se esse indicador aqui ele tiver indicando mais do que 1 ou mais do que 2, que normalmente aí o pessoal considera uma dívida saudável e até menos de 2 vezes, significa que é um bom indicador, a empresa está bem. Que no caso aqui, como está abaixo de 1%, significa que a empresa está completamente saudável aí, nas finanças delas, tá bom? Então aqui a gente já está com 2-1, né? O valor patrimonial realmente está um pouquinho alto, porém a gente tem aqui um bom índice de endividamento, significa que a empresa está pouco endividada, e a gente também tem o preço sobre lucro, o indicador do preço sobre lucro também bem saudável. Agora, outras coisas que a gente pode considerar aqui na nossa análise é o quê? É a empresa ter algum diferencial, alguma notícia importante que realmente influencie o crescimento dela, que a gente acredite que com essa notícia a empresa realmente vai dar um salto para frente. No caso aqui, a grande notícia que a gente está vendo aqui da direcional é que normalmente ela está pagando grandes dividendos, né? Os últimos tempos aí significa que ela estava pagando muitos dividendos em relação à média do mercado. A gente pode ver aqui que o dividend yield dela também é bem alto, semelhante a o que a gente encontra mais ou menos nos fundos imobiliários. E a gente sabe que os fundos imobiliários normalmente eles pagam mais dividendos do que as ações. Então é isso que a gente está buscando aqui, alguma notícia importante, preço sobre lucro, que é o indicador, tá abaixo em relação à média, e a gente também quer o valor patrimonial sobre o preço sobre o valor patrimonial também esteja descontado, né? É isso que a gente está analisando aqui basicamente, claro, né, os índices de endividamento também. Aí a gente coloca aqui como exemplo do que a gente analisou a direcional. Bom, e agora por último e não menos importante, as criptomoedas, né? As tão polêmicas criptomoedas, com o mercado agora tá despencando das criptomoedas, mas gente, criptomoeda, isso é normal, tá? São ciclos, a gente ainda tá vivendo um bull market da criptomoeda. Eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre criptomoedas e um adendo aqui sobre essa carteira é que ela já vai funcionar perfeitamente se você excluir as criptomoedas, tá? Ela vai funcionar perfeitamente se você fizer da seguinte forma, 33, 33, 33. Daqui dessa forma, ela já vai funcionar muito bem e você vai conseguir fazer uma boa carteira e até diminuir o risco para que você possa evoluir de uma maneira mais conservadora, tá? Diminui o risco da carteira e você tem até mais oportunidade porque você aumenta a variedade de fundos e de ações que você vai poder escolher porque você aumentou ali um pouquinho do preço que você vai poder apostar na categoria de investimentos, né? Agora para R$33 nesse caso. Mas aqui eu vou trabalhar com a ideia das criptomoedas porque realmente é um ativo que eu gosto muito e eu acho que muitas pessoas podem ficarem ricas se realmente investir nesse tipo de ativo, mas ele é muito arriscado também. Então fica aí a seu critério se você vai investir ou não. Aqui basicamente o que você está procurando? Menor risco e maior versus maior oportunidade. No mercado da criptomoedas, o que pode te proporcionar isso é Bitcoin, tá?
Eu nem vou entrar em muitos assuntos de demais criptomoedas, porque existem ainda muitos protocolos bons, Pendle, Solana, Ethereum, mas enfim, elas são realmente muito mais complicadas e quando a gente fala de criptomoedas, a gente tem o Bitcoin aqui, que é um bicho, e a gente tem outro bicho que são as demais criptomoedas, tá? Se você quiser colocar aí as criptomoedas, é Bitcoin, tá bom? Então você vai colocar ali R$ 25 de Bitcoin na sua carteira e você vai esperar aí um período até que ela valorize e vai colocando todo mês mais R$ 100, R$ 100, R$ 100, R$ 100, para que você consiga fazer essa carteira subir e algum dia você possa mudar esses ativos para ativos melhores. Porque essa aqui é uma carteira provisória, você não vai investir nela para sempre. Ela não vai ser uma carteira que você vai usar pro resto da sua vida, até porque é que nem eu falei, quanto mais dinheiro você for tendo ao longo dos anos, você vai ter que diminuir o risco dela, porque aqui ela está muito arriscada, ela está muito arrojada. E conforme o tempo for passando, que você tiver ali mais de R$ 2.000, ou então você tiver aí uns R$ 500 aí para investir, que já dá para você optar aí por opções melhores de investimento, aí é bom você dar uma mudança aí nessa carteira. E eu vou postar também um vídeo nos próximos capítulos aí de como você montar uma carteira de investimento com R$ 500. Se você quiser, comenta aqui embaixo, ou então se você tem algum valor aí específico para investir por mês e você quer investir, coloca aqui embaixo, eu tenho R$ 300 para investir, mas eu não sei exatamente no que eu invisto, vou investir R$ 300 todo mês. Que eu mando um vídeo aqui pra vocês, que eu posto aqui um vídeo novo falando como é que você investe com 300, com 500, com R$ 1.000, independente do valor que você tem. Mas aí você tem que comentar aqui e além disso, tá inscrito no canal pra você receber todas as atualizações e todas as dicas de investimento, tá bom? Então se inscreve, deixa o like e muito obrigado por me assistir em mais um vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.